A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero lhe convidar a ler as Escrituras Sagradas na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículos de 10 até o 18, que assim diz: Finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes permanecer firmes contra as ciladas do diabo, pois não é contra carne e sangue que temos que lutar, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes do mundo destas trevas, contra as hostes espirituais da iniquidade nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, permanecer firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés com a preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito Santo, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, em todo tempo, orando no Espírito, e para o mesmo fim vigiando, com toda perseverança e súplica, por todos os santos. Ou seja, por todos aqueles que são crentes no Senhor Jesus. Este texto tem por título a armadura de Deus. A armadura é algo que protege para manter a pessoa sempre em boa situação de combate, com saúde bastante para resolver os seus problemas, enfim, para dar conta da sua vida. Mas aqui, a palavra de Deus está nos ensinando que nós devemos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder, porque nós, sozinhos, não somos nada. Mas a Bíblia diz que nós, em Deus e Deus em nós somos mais do que vencedores. E esta armadura aqui não está falando para uma proteção física, mas sim para uma proteção espiritual. Esse texto é um texto que nos adverte a compreendermos bem como nós, cristãos, vivemos 24 horas por dia sendo assolados pelo inimigo, e a maneira correta de viver dentro deste contexto é exatamente dando ouvido a Deus através da sua palavra. Verso 11 diz: revestiu de toda a armadura de Deus, para poder permanecer firme contra as ciladas do diabo. Você é atacado pelo diabo todos os dias. Sendo você evangélico ou não, o diabo certamente lança sobre você setas e dardos inflamados. Você precisa da proteção de Deus, conforme nos ensina a palavra. Mas muitas vezes o diabo lança suas setas, lança suas bombas malignas e coloca uma pessoa que ama a outra, ou seja, duas pessoas que se amam, o diabo coloca uma contra a outra. E então as duas pessoas acabam se degladiando, se ofendendo e às vezes até se matando, quando na verdade a pessoa deveria espiritualmente detectar que por trás de tudo isso, por trás dessa provocação, tem alguém do mal que está promovendo toda essa situação. É o diabo. Por isso o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, aqui no capítulo 12, aliás, no versículo 12 do capítulo 6, ele diz: pois não é contra carne e sangue que temos que lutar, mas sim
contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes do mundo dessas trevas, contra as hostes espirituais da iniquidade nas regiões celestiais. Então, existem forças estranhas do mal que atuam sobre nós, fazendo com que a gente estranhe o nosso irmão, o nosso amigo, e ele mesmo se esconde, porque ele trabalha na sordina, ele não aparece para que vejamos que é ele o culpado de todas as coisas. Portanto, se você se aborrecer contra uma pessoa que você ama, você deve se lembrar desse texto e saber que o inimigo está por trás de tudo isso, e você deve considerar a pessoa como você considera a ti mesmo. E se tiver que lutar contra alguém, não lute contra carne e sangue, mas lute contra as potestades do mal. O verso 13 nos diz: portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. Existem dias bons, mas existem dias maus. E nos dias maus, nós não podemos lutar com as nossas forças. Nós não temos como nos defender do nosso inimigo que é invisível, a não ser usando as armaduras de Deus. E depois de fazermos tudo isso, devemos permanecer firmes na fé, porque somente a fé em Deus pode nos levar a uma vitória. Então, o versículo 14 diz: estai, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça. Em outras palavras, devemos nos lembrar que nós, que almejamos o céu, nós temos que falar a verdade. Não devemos fazer como o mundo faz, que de repente acha que uma mentira vai livrar alguém de qualquer problema. Não, a verdade tem que ser dita em qualquer situação, em qualquer circunstância, porque é a palavra que diz que devemos ficar firmes e nos revestir da verdade e da couraça da justiça, que também é outra arma de defesa muito grande. O justo, diz a palavra de Deus, herdará o céu. Os justos herdarão a glória celestiais, diz a palavra de Deus. Mas também nós precisamos usar armas de ataque. O versículo 15 diz: calçados os pés com a preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito Santo, que é a palavra de Deus. O capacete é exatamente uma arma de defesa. O inimigo, ele trabalha na mente humana para que o homem faça coisas que desagradam a Deus. Mas nós podemos usar a nossa fé para suportar, porque a fé nos enche de força, nos enche de poder. Devemos usar o capacete para não sermos atacados e feridos pelo inimigo, mas também devemos usar a palavra de Deus, porque como está escrito: calçados os pés com o evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito Santo, que é a palavra de Deus. A espada é a palavra de Deus. E lá em Gálatas, o apóstolo Paulo fala sobre essa palavra que diz que ela é igual a espada de 2 gumes, que penetra até a divisão de juntas e medulas, alma e espírito, e é apta para discernir os pensamentos do coração do homem. E o versículo último, que é o 18, diz: com toda a oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito. Não é simplesmente conversar com Deus como conversamos com qualquer pessoa. Isso daí é uma oração normal, mas aqui está falando oração e súplica, ou seja, a pessoa deve se encontrar
dentro de uma situação muito difícil para ela suplicar verdadeiramente. E é isso, porque o inimigo está atacando. Então devemos suplicar, chorar na presença de Deus, nos derramar na presença de Deus e compreender que nós não somos nada, mas que podemos ser grandes se Deus estiver na nossa vida. E devemos vigiar com toda perseverança e súplica por todos os demais irmãos evangélicos. Meu querido, minha querida que me ouve, se você ainda não é crente, você pode experimentar esse poder de Deus na tua vida, porque situações difíceis temos todos nós, mas aqueles que esperam no Senhor e que vivem para o Senhor são como um monte de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. Não deixa a luta contra os teus adversários prevalecer na sua vida, mas que a paz de Deus, que excede todo entendimento humano, seja sobre a tua vida e você, na dependência de Deus, ninguém vai te tornar uma pessoa derrotada. Que Deus abençoe a todos nós e que tenhamos um final de semana abençoado pelo Senhor. Oremos. Pai querido, peço que o Senhor abençoe todos que ouviram esta breve palavra e que teu Espírito Santo venha trabalhar na vida de todas as pessoas, de maneira a se entregarem ao Senhor e saberem buscar o Senhor nos momentos de dificuldade, porque só em Ti está a nossa vitória. Seja, Deus, a nossa oração aceita por Ti, pois nós oramos no nome de Jesus, que vive e reina por toda a eternidade. Amém.